Oi, pessoal, tudo bem? Então, agora nós começamos o nosso terceiro módulo do curso, que é o módulo de Astrobiologia, o terceiro e último módulo desse curso de Astrofísica 1, que tem 3 módulos, né? E nesse módulo de Astrobiologia, nós vamos ter várias aulas, vários temas sobre a vida. E para entender a vida, a gente vai olhar para a vida na Terra, claro que é o que a gente conhece melhor, né? E a partir dos elementos que a gente conhece da vida na Terra, a gente vai tentar generalizar para a vida em outros ambientes, em outros sistemas, né? Essa aqui vai ser a ideia aqui, e a gente depois vai pegar e vai unir o que a gente aprendeu sobre a vida na Terra, as generalizações que a gente fez, com ideias, conceitos de astrofísica, para ver se a gente consegue criar teorias sobre possibilidade de existência de vida fora da Terra, como é que seria essa vida fora da Terra, como ela se desenvolveria, etc., né? Vamos tentar colocar alguns parâmetros aí, olhando para o universo, idade, extensão, né? Tentar estimar um pouquinho sobre a probabilidade ou não de existir vida fora da Terra, e vamos até chegar no finalzinho aí desse tema, falando sobre a possibilidade, inclusive, de existência de vida inteligente fora da Terra. E dentro da Terra também, né? E na Terra também, né? Será que existe vida inteligente na Terra? É brincadeira, né? Mas a questão é bem importante, né? E quero começar esse último módulo, módulo de astrobiologia, dizendo assim que, com respeito, com todo respeito às pessoas que gostam de ufologia, de estudar os temas da ufologia, etc., todo respeito às pessoas, eu não me interesso pelo tema da ufologia em si, tá? Pela área da ufologia em si. A astrobiologia, ela é bem diferente da ufologia. Em que sentido? No sentido de que a astrobiologia, ela está firmemente baseada em astrofísica, em biologia, em química e em geologia, tá? Então a gente faz o quê? A gente olha para essas áreas e tenta entender o fenômeno da vida na Terra e fora da Terra. Na ufologia, a questão principal é saber se tem alienígenas visitando a Terra, interagindo com a gente, naves e coisas assim. Não é a temática da astrobiologia. Não é a temática da astrobiologia. A gente até vai, né, como eu disse na última aula, levantar alguns pontos sobre a possibilidade de existência de vida alienígena inteligente. Mas vocês vão ver que a abordagem ainda assim é bastante diferente, tá? Então, eu sei que muitas pessoas que estudam astronomia, que estão provavelmente fazendo esse curso de astrofísica aí, hoje ou no futuro, são pessoas que estudam o tema da ufologia. Mas quero deixar claro que aqui nós vamos falar de astrobiologia, que é diferente do tema da ufologia, tá? O nosso foco é a vida, o fenômeno da vida. Bom, e aí, naturalmente, você já pode imaginar que há uma dificuldade. E a dificuldade principal é a gente tentar definir o que seria vida. Não é fácil encontrar essa definição, mesmo nos livros de biologia, de astrobiologia, há bastante divergência sobre essa definição, o que seria a vida, tá? Eu peguei aqui um conjunto que alguns autores, digamos assim, concordam, que seria quase que um conjunto mínimo de elementos que alguns autores concordam, porque essa definição, mesmo olhando aqui para a Terra, ela, para a vida na Terra, né, sem pensar ainda em vida fora da Terra, ela é bastante controversa. Por exemplo, aqui eu estou mostrando a foto de um vírus, muito bonito o bichinho, né? Um vírus de bactéria chamado T4, tá? Essa é uma foto feita com microscópio eletrônico. É muito, muito interessante, né? A estrutura do bichinho aqui, tá? E esse vírus de bactéria, o T4 aqui, alguns cientistas vão considerar ele como vivo e outros vão considerar como ser inanimado. Na época agora da pandemia do Covid, não sei se você lembra, mas muitos noticiários, muitos jornais, né, se referiam ao vírus da Covid como partícula viral. Por que partícula viral?
vêm, provavelmente adotaram uma linha editorial, né, baseada em seus consultores de ciência, vem de assumir que o vírus não é um ser vivo, que o vírus é um ser inanimado, que faz mal para a gente, assim como muitas outras coisas fazem, né? Muitas coisas tóxicas fazem mal para a gente também, são inanimadas, não são vivas, né? Então, eles usavam esse termo, partícula viral. Se você dar uma olhada, voltar, né? Pode até pesquisar matérias antigas aí dessa época, vai encontrar bastante esse termo, tá? Partícula viral. Uma partícula que, em contato com o ser humano, infecta e mata e deixa doente, enfim. Isso acontece por causa dessa definição. Outros cientistas já vão pensar que talvez o vírus seja um meio termo entre o vivo e o inanimado, entre o vivo entre o animado, o que está vivo e o que não está, né? Mas alguns itens, assim, que poderiam ser considerados genéricos, assim, para a existência da vida, a classificação de vida. Homeostase. É importante entender que há um meio interno e um meio externo, e o meio interno precisa se manter equilibrado. Pensa na gente mesmo, né? A gente tem uma diversidade de condições externas. Se o nosso meio interno ele estiver totalmente exposto a isso, né? Totalmente sem defesa nenhuma, qualquer variação externa inviabiliza, né, a nossa existência, a nossa vida, né? Então, há uma definição do que é interno, do que é o externo, além disso, há todo um mecanismo químico, bioquímico, para manter o meio interno estável, tá? E se há um desequilíbrio, esse mecanismo interno, a homeostase, também é responsável por reequilibrar o sistema, tá? Há uma organização, tem que haver uma estrutura, né? A vida não é algo difuso por aí, né? Espalhado por aí, né? Um ser vivo espalhado por aí, não é assim. Tem uma organização. Há um metabolismo, que é a capacidade de gerar e armazenar energia, isso é muito importante, porque esse ser vivo vai interagir com o meio, ele precisa gerar e armazenar energia. A gente vai estudar alguns itens desse aí em detalhe, tá? Ele cresce de maneira orgânica como um todo, não só acumulando partes, né? Não só acumulando cascas ou coisas assim, né? Camadas, por exemplo. Não, ele cresce como um todo, como um organismo. Ele é capaz de se adaptar, pelo menos, ao ambiente onde ele está, né? Ele responde a estímulos, podem ser desde o mais simples, um estímulo de calor, por exemplo, se afasta de um ponto de calor, se aproxima de um ponto de calor, estímulos luminosos, sonoros, químicos, de uma diversidade de tipos de estímulos, tá? E ele se reproduz, ele é capaz de produzir novos indivíduos, por qualquer mecanismo que seja, mas fazer réplicas, por exemplo, é uma característica dos vírus. Os vírus crescem, né? Eles se reproduzem, mas eles não se reproduzem por si mesmos, eles precisam de um hospedeiro. Então, o vírus ele tem que entrar numa célula, ele tem que colocar o material dele, genético dele, numa célula, e aí fazer a reprodução. Ele mesmo não consegue se reproduzir. Um exemplo de crescimento que por acumulação dos cristais. Cristais crescem. Você pode pegar um pequeno cristalzinho de um sal mineral, né, e colocar num líquido que tem aquele mineral, ele vai se agregando, vai crescendo o sal ali dentro. Então, há um crescimento, né? Nem todos os seres vivos, como eu disse, só por crescer não quer dizer isso, né? Tem que ter um crescimento orgânico, tá? Vamos tentar definir aqui um conjunto básico de elementos para a vida, para satisfazer essas condições aqui que a gente tá colocando como sendo vida, né? É importante aqui também, né? Muitas vezes as pessoas dizem, eu encontro as pessoas nas aulas, e meus alunos, etc., e me dizem, olha, professor, eu acho que esses elementos de vida aqui são muito restritivos, que a gente precisava pensar mais amplo, que a vida podia ser uma coisa mais difusa, não precisava ser tão claro assim, né? Eu penso que, bom, na teoria cabe tudo, mas na prática a gente precisa delimitar um pouco bem as coisas para poder saber qual é o objeto de estudo, né? Então não dá para assim também ser qualquer coisa, né? Então, com base naqueles critérios, nós poderíamos tentar pensar assim, quais são os elementos básicos para a vida? Isso vai ser importante, essa definição, até para depois, quando a gente falar da vida no universo, a gente poder chegar a um consenso de como procurar a vida no universo. Porque eu vou ter que procurar por alguma coisa, né? Por sinais, etc. Então, esses elementos básicos e essas características são necessárias. Elementos básicos para a vida, então, a gente poderia falar que precisa de uma membrana, pelo menos. Vamos pensar no modo mais simples de vida aqui, né?
uma célula procariota. Uma célula procariota é uma célula que não tem núcleo. O material genético dela está espalhado pelo citoplasma, tá? Então, eu precisaria de uma barreira aqui, uma membrana celular. O flagelo não é necessário, tá? É uma membrana celular que me separe o meio interno do meio externo. Pronto, né? Preciso disso. Eu preciso, no meio interno, de uma série de mecanismos para regular, por exemplo, metabolismo, respiração, outras coisas que a gente precisa fazer, a homeostase e tal. Nesse caso aqui, a gente tem organelas, né? Várias organelas aí, celulares possíveis, e também a própria bioquímica do meio, né? Do citoplasma aqui, tá? Então, vemos organelas, etc. Um DNA, para eu poder fazer a reprodução, é assim que a gente faz a reprodução, os seres vivos se reproduzem na Terra, né? Então, eu tenho aqui um DNA ou um RNA, enfim, mas eu tenho alguma estrutura genética para fazer essa reprodução, tá? Essa célula, essa estrutura mínima de vida aqui, ela vai precisar interagir, né? Ela vai precisar interagir com o meio externo, ela vai precisar se reproduzir, vai precisar se alimentar, vai precisar fazer muitas coisas, tá? Então ela vai também precisar se reparar, porque naturalmente ela vai sofrer danos. E também porque partes vão envelhecendo, vão precisar ser repostas. Aqui na Terra, né, os seres vivos que a gente conhece, e que vão servir de base para o nosso estudo, então, eles têm um mecanismo muito importante, que é o mecanismo da síntese proteica. Eles precisam criar proteínas e enzimas e outras coisas. Então, o DNA, essa parte genética que eles vão ter, eu estou mostrando aqui como um DNA, tá? Mas pode ser o RNA também. Mas a estrutura genética que eles vão ter, ela é importante para quê? Justamente para fazer a síntese proteica. Para dizer como que eu fabrico a membrana desse tipo de ser vivo, não de um outro tipo de ser vivo. Como que eu fabrico as componentes que vão estar aqui mergulhadas dentro da célula. Como que eu fabrico determinadas partes das organelas celulares, etc, tá? Então, o DNA, essa fita, ela tem um código químico disso, tá? Bases químicas, e que vão fazer essa reprodução disso daí. Isso acontece numa organela, né, que é o ribossomo. Então, a gente precisa dessas estruturas aí para poder gerar essas proteínas que depois vão ser importantes para a gente, né? A gente vai ter a célula captando material de fora, do meio, absorvendo, e usando esse material na fabricação das diversas proteínas, substâncias e outras coisas que a gente vai precisar para a célula funcionar, para a célula viver, tá? Então, essa dinâmica aqui é necessária para a vida na Terra, tá? E, naturalmente, eu estou falando vida na Terra porque é onde a gente consegue estudar, né? Mas a gente acredita que esse mecanismo não é exclusivo, não seria exclusivo da Terra, a gente vai chegar nisso. Outro aspecto muito importante é a questão que a célula ela precisa absorver elementos de fora para dentro, e isso consome energia. Ela precisa gerar energia, armazenar energia e saber usar essa energia. Esse processo é o processo da respiração e da alimentação. A respiração está intimamente intimamente relacionada, por exemplo, nos seres que fazem fotossíntese, a gerar energia, gerar e armazenar energia, né? A gente se alimenta, né? A gente come esses bichos aqui, essas coisas aqui, tá? Desculpa, que astrofísico, para um astrofísico, tudo que é vivo é um bicho, né? Então eu vou chamar tudo de bicho, tá? Não fique ofendido comigo se você tem mais conhecimento de biologia do que eu. O meu conhecimento de biologia é bem elementar, mas eu costumo chamar tudo de bicho, tá? Planta, bactéria, ser humano, é tudo bicho, nesse sentido, de um astrofísico, né? A gente tem o universo inteiro para olhar, a gente olha para a Terra, tem bicho. Então tem bicho, né? Um planeta com bicho. Então a gente come esses bichos aqui que já se geraram a energia, né? Mas elas geram energia através da fotossíntese. Elas recebem água, luz do sol e dióxido de carbono, fazem a fotossíntese nas organelas chamadas de cloroplastos, tá? E depois essas fotossíntese vai gerar, por exemplo, a glucose, aqui, um açúcar, né? Um aminoácido. E daí, junto com o oxigênio aqui, da respiração celular, isso aqui é energia guardada, tá? Pode pensar assim.
energia guardada nas mitocôndrias. Essa energia, ela que faz a respiração celular, essa energia ela é usada, então, disponibilizada para as células, tá? Tem o processo da ATP e tal. Todo um processo bioquímico muito interessante. Esses processos aqui, eles são necessários. A gente pode imaginar que qualquer que seja a forma de vida, né, em algum outro planeta, alguma outra coisa, de alguma maneira vai ter que fazer coisas assim, né? E naturalmente vai ter que usar processos bioquímicos. Esses processos bioquímicos que ela vai usar não podem ser completamente aleatórios. Ela vai precisar fazer alguns processos bioquímicos com essa estrutura aqui, né? Inclusive com estruturas químicas parecidas. Não é um acaso que a natureza aqui chegou nessa sequência, nessa bioquímica. Ela usou os elementos químicos que estão disponíveis em abundância aqui na Terra, né? E foi isso que foi usado para fazer esse processo químico. Poderia usar outros elementos químicos? Talvez, mas eles não estão tão disponíveis aqui na Terra como oxigênio, quanto carbono, quanto água, né? É o que nós temos aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo bem interessante para vocês poderem captar toda a complexidade química que envolve o processo de respiração e alimentação. Deixa eu abrir o videozinho aqui para mostrar para vocês. Aqui. Is made of carbon. As you know, life is made of carbon compounds. We will see how the element carbon is taken in as carbon dioxide by plants, used and Só um pouquinho que eu acho que o volume está meio baixo aqui. Agora sim. Used by all living things before being respired back into the environment as carbon dioxide once again. So let's start with the gas carbon dioxide. Do you know how much there is of it in the air? Well, the air contains nearly 0.04% carbon dioxide. But hundreds of years ago, before we started using fossil fuels, it was only 0.28%. Not much, you might think, but enough to enable plants to build up all the structures they need with a little help from the water and minerals they take up from their roots and energy from the sun. Plants use the sunlight to pull oxygen away from water and carbon dioxide, allowing the plant to capture the carbon. This happens in the green chloroplasts found in the leaves of plants. What is the name of this reaction? Perhaps the most important chemical reaction on the planet. Pause the video whilst you think of your answer. It is photosynthesis. Well done if you got it right. Photo means light, and synthesis means building up. However, in its simplest terms, we are actually breaking carbon dioxide apart, releasing the reactive gas oxygen into the environment, allowing the carbon to be captured by the plants to build up their structures as they grow. Animals, in their turn, get carbon by eating plants or other animals. All this, of course, requires energy. In order to fuel these living processes, plants and animals take back oxygen from the air and rejoin it with the carbon, releasing carbon dioxide back into the environment. Do you know the name of this energy-releasing process? Pause the video whilst you think of your answer. Well, it's called respiration, and here is a simple representation of the two processes. First of all, sunlight breaks the bonds, allowing the carbon dioxide and water to form oxygen and carbohydrate, which is a compound of carbon and hydro or water, hence CH2O, a simple representation of the carbohydrate molecule. That's photosynthesis. Energy is now stored, and living things can use the carbohydrates to build their bodies and structures. To obtain energy, they simply reverse this reaction, letting the oxygen and the carbohydrate
carbohydrate to rejoin, forming carbon dioxide and water all over again. And this is respiration. Let's look at these two processes more closely. They both need catalysts to enable them to work at normal temperatures. These catalysts are called enzymes. Photosynthesis also needs a pigment called chlorophyll. The active site is a magnesium atom, colored green in this model, which absorbs blue and red light from the sun spectrum to drive the photosynthesis reactions, leaving the green light to be reflected, making the leaves look, well, green. The reaction takes place by a number of complex stages. It's a reaction which evolved early on in the lifetime of our planet, and the blue-green algae, also known as cyanobacteria, are still alive today, living in the sea. The chloroplasts you find in the green leaves of plants evolved from these simple bacteria. If only we could find a way to use sunlight to split carbon dioxide and water to make fuel and oxygen for ourselves, we could solve our green energy problems. Scientists are trying to find alternative catalysts to chlorophyll, but if there was a better catalyst, maybe life would have evolved it already. Respiration also needs a series of enzymes to enable oxygen to rejoin with the carbohydrate fuel. The series of reactions takes place in so-called mitochondria in the cells of plants and animals. In humans and most other vertebrates, their blood transports the oxygen from the lungs and the digested food from the gut to all the cells in their body. There, the food and oxygen react, and the blood takes the carbon dioxide back to the lungs to be excreted. Plants also respire, but you only notice it in the dark because in the sunlight they release more oxygen from photosynthesis than they use in respiration. But think of the roots and seeds which are hidden from the sun. Pause the video and think how roots and seeds get energy. The answer is that they need a constant supply of oxygen, which means that the soil must be full of air and not waterlogged. The roots get sugars sent down from the leaves, and seeds have enough of their own fuel supply until they put out green shoots and start making more. Respiration of food is similar to combustion. In both cases, oxygen is added to the fuel or the food, and carbon dioxide is built up. In respiration, the reaction happens at normal temperatures using enzymes, for example, in the cells of our bodies, whereas combustion, having no catalyst, only takes place at high temperatures. But both reactions release energy. Um vídeo muito didático, né? Muito interessante esse vídeo aqui. Ele explica todos esses mecanismos aqui. Só abrir o vídeo aqui. Aula, pronto. Então, agora, a grande pergunta, já que a gente está querendo... A gente teve uma visão geral, assim, da vida na Terra, né? Então, uma visão geral aqui de como é que seria a vida na Terra. Aí, agora, a grande pergunta que a gente tem, então, e aí fora da Terra? Essa vida na Terra, quando a gente olha, ela parece bastante complexa, né? Ela é bastante complexa, não parece? Ela é muito complexa, todo o sistema, né? Então, a gente se pergunta, como é que isso pode ter surgido? E será que surgiu só aqui ou pode ter surgido em outros lugares também? Essa é uma pergunta muito relevante para a astrobiologia, né? Então, a pergunta é, né, sempre, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? De certa forma, aqui a pergunta é quem veio primeiro, o DNA, as proteínas, as enzimas? Veja que a gente tem nas células um monte de mecanismos trabalhando juntos, integrados. E um deles, separado, não funciona, não tem sentido, inclusive, né? Ter só o DNA, mas não ter as enzimas para fazer as transcrições, não adiantaria muita coisa. Ter enzima, mas não ter o DNA também não resolve nada. Ter o ribossomo, mas não ter a mitocôndria, enfim, parece que são muitas coisas juntas, né? E essa é a grande pergunta. Então, quem veio primeiro? Bom, uma questão essencial é que toda a vida está baseada na existência dos aminoácidos, esses elementos químicos aí primordiais. A gente sabe que é possível construir aminoácidos a partir de reações inorgânicas. Então, eu não preciso de uma célula para criar aminoácidos.
Os aminoácidos, eles podem ser feitos a partir de elementos, reações inorgânicas. Uma experiência já muito conhecida de Stanley Miller, tá? É uma experiência aí com já vai para mais de 80 anos de existência. Esses cientistas, eles conseguiram gerar aminoácidos numa reação como essa daqui, ó. Eles pegaram e colocaram num balão de ensaio aqui vários elementos químicos, tá? Que provavelmente estavam presentes na atmosfera do que seria a Terra primitiva. Esses elementos químicos aqui, ó, água, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, tá? Metano, e eles dispararam faíscas, que é fonte de energia. E eles tinham uma fonte de água aqui, né? Fornecendo constantemente aqui vapor, né? E aí eles dispararam eletrodos, fontes de energia, e depois isso se formou uma espécie de sopa aqui, né, um caldo, que foi condensado. E aí eles estudaram aqui o material que se formou nessa reação química, e desse material eles mostraram que se formou material orgânico, aminoácidos, tá? Isso é muito importante para a questão da história da vida, para entender quem nasceu primeiro. É possível criar partes dessa estrutura toda a partir de reações inorgânicas. Isso é muito importante. E a gente, de fato, já observou a existência de aminoácidos até no espaço, tá? Espaço sideral. Então, há uma série de cadeias de reações inorgânicas que podem criar elementos orgânicos que depois vão ser usados para estruturar o que seria uma célula. Agora, uma célula é um negócio muito complicado também, né? A gente tem que pensar, né? Onde eu poderia conseguir uma estrutura como essa? Mas antes de eu falar da célula, deixa eu falar para vocês que essa reação aqui foi feita pensando numa atmosfera terrestre, mas reações semelhantes acontecem, a gente cria aminoácidos até no espaço, e reações semelhantes são observadas, por exemplo, no fundo dos oceanos, em fumarolas, chaminés. Essas fumarolas aqui, essa aqui é uma imagem, né, de um pequeno vulcãozinho no fundo do oceano. São regiões onde fluem muitos minérios, tem magma lá embaixo, né? E água muito quente. Então, é uma região onde você tem grande quantidade de elementos químicos e, ao mesmo tempo, muita presença de água quente, fontes termais, tá? Então, você tem energia, tem elementos químicos. Você pode gerar elementos orgânicos a partir daqui também. Isso aqui é um esquema, mais ou menos simplificado, mas de uma fumarola, tá? Você tem numa fumarola vários elementos químicos, aqui tem um magma muito quente, né? Você tem água fria em volta e água bem quente aqui. Esses elementos químicos eles vão estar sujeitos a um gradiente de concentração de elementos químicos, de temperatura, então a região mais concentrada, mais quente, a região menos concentrada, mais fria. Eles vão reagindo entre si e eles podem precipitar também, formando uma espécie de lama aqui, uma espécie de caldo, onde podem haver outras várias reações químicas. E podem ficar protegidos também um pouco de algum outro elemento químico mais agressivo presente na água oceânica e qualquer coisa assim. Em torno dessas chaminés é possível que surjam esses elementos químicos primordiais necessários para a vida. Outras hipóteses é que eles podem se formar em regiões, por exemplo, com grande presença de argila, isso até na superfície terrestre, não necessariamente no fundo do oceano. Então, existem vários locais na Terra, e no passado, ainda que a Terra tivesse uma química diferente, também existiam, né, vários locais com propícios para formação da vida. Até no passado pode ter sido mais interessante. Por exemplo, o oxigênio é uma molécula muito reativa. A atmosfera hoje tem bastante oxigênio. No passado não tinha oxigênio. Isso favorece o desenvolvimento de moléculas orgânicas, que são moléculas que se quebram mais facilmente, tá? Formar moléculas no fundo do mar ou dentro de argila, por exemplo, é necessário e importante porque moléculas como essa se quebram com raios ultravioleta, raios do sol. Então, se você consegue proteger da luz solar, ali no fundo do oceano você protege, você gera um ambiente químico bastante favorável, tá?
A gente vai precisar encapsular esses materiais, né? Então vamos precisar criar protocélulas. A gente consegue criar protocélulas se a gente tiver moléculas que têm uma camada de lipídios, tá? Elementos químicos que eventualmente podem ser bastante simples, mas têm a propriedade de terem uma cauda, né, hidrofóbica, uma química que se separa da água, como uma gordura faz, né, forma uma separação da água. E uma outra parte hidrofílica, que se aproxima da água, tá? Então, a gente forma uma dupla camada, como essa daqui. Isso aqui é um corte, né? Isso aqui seria em 3 dimensões. E a gente cria uma região interna aqui, separada da externa. É o começo. Então, eu poderia formar uma espécie de lipossomo, que é uma célula bem primitiva, tá? E esses lipossomos aqui guardariam alguma química que eu estou gerando ali, tá? Esses lipossomos, eles permitem a entrada e saída de elementos químicos, porque a gente pode se ligar quimicamente a essa cabeça aqui, né? Hidrofílica, e eventualmente ela sofrer uma rotação e liberar o material para dentro. Então, a gente consegue fazer uma entrada seletiva de materiais através de afinidades químicas aqui, tá? Tudo isso daí é muito importante para a gente gerar o que seriam os elementos químicos primordiais da vida, tá? Essa parte de gerar os elementos primordiais da vida é uma parte ainda com um estudo muito, muito incipiente. A gente precisa aprender muito sobre isso. A gente acredita que todo esse processo de formação dessas estruturas, ele é muito longo, e vários eventos acontecem simultaneamente aí, né? Então, se a gente for esperar para ver tudo isso acontecer na Terra, no laboratório, a gente não vai ver. Na Terra, isso pode ter levado milhões, centenas de milhões de anos. A gente acha que depois do momento que a Terra era muito quente, até o momento que foi detectada a primeira forma de vida, né, os primeiros fósseis, transcorreram em torno de 300 milhões de anos na Terra. Tá? Depois de 500 milhões de anos que a Terra foi formada, até a primeira evidência de fóssil, 800 milhões de anos, dá 300 milhões. Mas a gente não tem esse tempo para esperar no laboratório. Então, no laboratório, a gente tenta fazer testes com pedaços dessa história, digamos assim. Contamos a história aos pedaços. A gente tenta primeiro ver se consegue gerar aminoácidos, ver se a gente consegue gerar algumas células de lipídios, ver se a gente consegue gerar aqueles lipossomos, ver se a gente consegue fazer troca de material interno e externo, ver se a gente consegue criar alguma estrutura química que lembre algo como uma estrutura genética. Todas essas coisas a gente vai tentando no laboratório, mas ainda temos muito a aprender sobre o surgimento da vida na Terra. Temas muito importantes. Eu vou parar por aqui esse tema e depois a gente continua daí na próxima aula desse tema aqui, falando sobre a teoria da evolução. Tá bom, gente?